Nós estamos aqui com a exposição dos milagres eucarísticos, feito pelo nosso querido Beato Carlo Acutis, esse jovem que tinha como objetivo de vida estar sempre unido a Jesus e que fez realmente esse trabalho incrível, porque assim como ele amava Jesus eucarístico, ele gostaria que as pessoas todas conhecessem também e soubessem da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia consagrada, né? E no vinho também. Então, por isso ele criou um site falando de todos esses milagres eucarísticos. São 136 milagres eucarísticos catalogados, né, pelo jovem Beato Carlo Acutis, que ele fez esse trabalho aos 12 anos de idade e deixou para nós como um legado. Então, aqui nós temos uma pequena amostra. São 30 milagres eucarísticos de 20 países diferentes. É para a gente começar a pegar gosto, né? Para depois a gente pesquisar no site dele os outros milagres eucarísticos, todos reconhecidos e aprovados pela Igreja Católica, né? Então tem aprovação, tudo aquilo que está sendo exposto aqui. O Carlo, ele é um jovem que ele nasceu em Londres, filho de pais italianos. Ele acabou sendo britânico por conta dos pais estarem a trabalho em Londres. Aí, alguns meses depois, eles retornam para a Itália e ali vão fixar residência em Milão. E o Carlo cresce nessa família católica, porém não praticante, né? Mas ele, pela providência de Deus, ele acaba tendo uma babá, muito católica, fervorosa. Ela era polonesa e o nome dela era Beata. E é ela que vai falando sobre Jesus para o Carlo, lendo as Sagradas Escrituras, contando as histórias de Jesus. E ali o Carlo vai desenvolvendo um amor muito grande por Jesus e tendo um desejo de cada vez estar mais unido a Ele. E é onde ele acaba pedindo para fazer logo a sua primeira comunhão. E a dona Antônia, sua mãe, vai conversar com o bispo. E ali o bispo faz toda uma entrevista para ver se o Carlo estava preparado, né, para estar recebendo realmente sua primeira comunhão. Vendo isso, ele pediu que fosse feito então num local mais reservado, e aos 7 anos de idade o Carlo recebeu a sua primeira comunhão. A partir daquele momento, o Carlo não faltava mais nenhum dia à missa. Tanto é que eles tinham um funcionário chamado Rajes, que era indiano, e que ele levava o Carlo, porque os pais não podiam, né? E ele levava diariamente o Carlo à Santa Missa. E ali, esse funcionário da casa acaba se convertendo, vendo tamanha fé do Carlo. Acabou pedindo para ser batizado e se converteu à fé católica também. E assim o Carlo vai crescendo. O Carlo rezava o terço todos os dias, lia uma passagem da Sagrada Escritura também diariamente. Antes da missa, ele chegava e ficava em adoração ao Santíssimo Sacramento. Às vezes ficava depois, né, da Santa Missa. E o Carlo vai crescendo, fazendo gestos de caridade. Muitas vezes a família era muito rica, né? É muito rica. Só que o Carlo, como tinha muita devoção a São Francisco de Assis, ele era bem desapegado dos bens materiais. Tanto que Dona Antônia, às vezes, queria comprar um segundo par de calçado para ele, e o Carlo dizia que não precisava, que aquele que ele tinha estava bom ainda. Dele chegar a ponto de tirar o tênis e doar para morador de rua, levar marmitas, cobertores para moradores de rua. Então, ele fazia muitos gestos de caridade e também ele era muito acolhedor com as pessoas. O Carlo muitas vezes pegava sua bicicleta e ia passear em Milão, e ali ele ia conversando com estrangeiros, com imigrantes, pessoas que muitas vezes lá não eram tão bem acolhidas. Mas o Carlo aproveitava, né, e falava de Jesus, já ia evangelizando. Quantas vezes de bicicleta mesmo ele levava um terço para, de propósito, deixar cair na esperança que alguém pegasse e começasse a rezar também a oração do Santo Terço. Lá pelos seus 12 anos, o Carlo foi visitar uma exposição em Rimini, e ali, uma exposição que falava sobre cultura dos povos, era bem rica assim, essa exposição com assuntos diversos, né? E lá ele começou a ter a ideia
de fazer. Então, por que não? Se tem exposição falando de carros, de motor do carro, por que não fazer uma exposição falando sobre os milagres eucarísticos? Ele teve essa ideia, né, sentiu no coração esse desejo de fazer essa exposição sobre os milagres eucarísticos. E ele então começou a pesquisar os milagres que aconteceram no mundo inteiro. E ele, nas cidades, nos locais onde aconteceram os milagres que ele podia visitar pessoalmente, ele pediu então para a família que o levasse até o local, para colher materiais, depoimentos, né? E montou essa exposição. Essa exposição, ela já percorreu mais de 10.000 paróquias no mundo, né? Está disponível em vários idiomas, né? Chegou em lugares mais, digamos assim, fechados, né? Mais difíceis, como a China, a Coreia, né? E nós descobrimos essa exposição até por um acaso, né, Tânia? E assim que descobrimos, nós sentimos no coração que precisávamos fazer essa divulgação. Conversamos então com o nosso pároco, né, na cidade de Mafra, né, paróquia Nossa Senhora Aparecida, e ele nos apoiou nesse trabalho. E então, primeiramente expusemos lá em Mafra e houve uma grande repercussão, né? Surgiram muitos convites, né, para levarmos para outras paróquias, para outras cidades, e agora temos a oportunidade de estar aqui em Itaeiópolis, na paróquia da Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, né, fazendo essa exposição, né, mostrando essa exposição para o povo, para os fiéis daqui da cidade. A devoção ali ao Beato Carlo Acutis, até falando um pouquinho sobre a ligação dele com o Brasil também. E o Carlo, faltou uma coisa bem importante falar, que o Carlo, ele dominava a internet, ele dominava toda essa questão de tecnologia, de computação, de fazer sites, criar sites. Então, ele, muito jovem, ele era autodidata. E é onde ele sabia fazer toda a programação e montar. Então, ele, como bom catequista que era, ele montava os sites e alimentava os sites com essas pesquisas, como o Gerson havia falado, né, dos milagres eucarísticos. E como que começou? Com o pessoal conhecendo aqui no Brasil através da internet. Os jovens conheceram o Carlo através da internet, o trabalho dele, tudo que ele colocava no seu site, né? Então, assim, foi a devoção começa do Brasil para a Itália, com os jovens brasileiros. O Carlo tem essa ligação forte com o Brasil, porque ele acaba falecendo no dia 12 de outubro de 2006, de uma leucemia fulminante, né? Algo muito rápido, foi questão de uma semana, alguns dias ali que foi intenso mesmo. E ele oferece a sua doença, né? Acho que isso é importante, os sofrimentos dele, ele ofereceu pela igreja, pelo Papa, e também para que ele fosse direto para o céu, não fosse para o purgatório. Aí, outro fato que liga o Carlo ao Brasil, o milagre que levou ele a ser beatificado foi com o menino Mateus de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi esse milagre desse menino que levou ele a ser beatificado. Outra ligação com o Brasil seria também que os padres que estão lá em Assis também são brasileiros, né? As freiras que cuidam lá, né, também é brasileiro. Quando nós fizemos a primeira vez a exposição lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida em Mafra, foi o nosso pároco que nos motivou a levar para outras paróquias. Ele vendo o trabalho do Carlo, ele ficou assim impressionado com o trabalho desse jovem e ele disse que não poderia ficar apenas lá, que isso deveria ir para outros lugares se nos solicitasse. Então, foi realmente um incentivo do nosso pároco que nos levou a estar nos colocando à disposição, né, de todos e vendo que realmente isso iria ajudar muito a fortalecer a fé das pessoas na presença real de Nosso Senhor na hóstia consagrada, né? Primeiro foi a nossa paróquia, Nossa Senhora Aparecida em Mafra. Aí depois a gente esteve num retiro vocacional da paróquia São José. Após a gente esteve na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Mafra também. Aí depois nós fizemos uma exposição no seminário de Rio Negro, na prefeitura, lá que é agora, né? Aí depois fizemos a exposição também em Oxford, em São Bento. Aí em Rio Negrinho também, paróquia Santo Antônio de Pádua, em Oxford também a paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Até ela foi uma das, acho que foi a segunda ou terceira que a gente foi ali. E agora, aqui na paróquia, né, Medalha Milagrosa. A gente agradece a todos que estiveram aqui prestigiando, fortalecendo a sua fé através do testemunho de vida, né, do nosso querido Beato Carlo Acutis, e que possam ser tocados também pelo amor que ele tinha a Jesus, que isso nos impulsione a amar mais a Santa Eucaristia, o momento especial da Santa Missa. A gente agradece de coração, foi muito boa a participação aqui, a gente viu assim que o povo realmente tem sede de Deus, né? Que bom, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né?